Sejam muito bem-vindos a esse novo tema, a mitologia da serpente no Jardim do Éden. Antes de entrarmos nesse texto histórico, eu quero agradecer a vocês que são inscritos e que acompanham cada tema, contribuindo com seu like. E peço àqueles que ainda não são, que possam se inscrever e contribuir também com aquele like. E juntos vamos assistir até o final esse tema, pois o que eu vou falar aqui é de grande importância para vocês. Vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 1. Pois bem, diz assim o verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Aqui nesse verso 1, provavelmente, o escritor colocou dois personagens para ilustrar o texto, mas está se referindo à mesma pessoa. O título do texto já mostra isso: Tentação de Eva e a queda do homem. Eu pergunto a vocês, nós, nos dias de hoje, somos tentados a fazer o errado pela uma serpente literal? Ou os nossos desejos carnais nos seduz a fazer o errado? Então, vamos entender esse verso 1 com entendimento agraciado. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo. Significa dizer, a natureza humana era a mais astuta de todos os seres vivos do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, para vocês entenderem melhor, e esta disse à mulher. Aqui é como Eva estava conversando com ela mesma. É como eu estivesse perguntando a mim mesmo: por que Deus disse que eu não posso comer de toda árvore que está no jardim? Está entendendo até aí? Verso 2 e verso 3. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Eva estava respondendo a ela mesma, ou seja, a consciência de Eva respondendo para o desejo da carne. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. A natureza carnal dizendo para Eva: certamente não morrereis. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui no verso 5, a serpente, ou seja, a natureza carnal, o desejo da carne, continuava seduzindo a consciência de Eva. Verso 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Aqui no verso 6, nos leva a entender que Eva deixa totalmente o desejo carnal dominar o seu intelecto, dominar a sua consciência pura, passando também a conhecer o lado mal da natureza humana. Sabendo nós
que tudo isso que aconteceu desde a fundação do mundo já foi programado por Deus, o onisciente, que sabe de todas as coisas. Pois é isso aí, meus queridos. Essa mitologia da serpente literal falante do Jardim do Éden já vem de muitos séculos em meio a tantas gerações. Essa serpente nos textos que nós lemos foi uma metáfora, pois estava se referindo à própria Eva. Já pensou se o escritor escrevesse assim, como está no verso 2? Respondeu Eva a Eva: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Não seria maior ainda a confusão de entendimento? Então, meus queridos, escreva no teu coração. Vou ficando por aqui. Comente o que vocês acharam. Não esqueça de deixar aquele like. Até a próxima!